Fala, galera! Certamente todos se lembram do dia 28 de novembro de 2016, quando um acidente aéreo terrível tirou a vida de 77 pessoas a bordo do avião que levava vários profissionais envolvidos com a Associação Chapecoense de Futebol, bem como jornalistas e demais membros da imprensa e convidados. Mais de 5 anos depois do acidente, muito ainda se fala sobre as suas circunstâncias e sobre as consequências deste triste incidente na aviação. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como tudo aconteceu naquele dia trágico que acabou entrando para a história do nosso país. Por isso, não saia daí. Fique com a gente, deixe o seu like e se inscreva no canal. Sem esquecer também de ativar as notificações para ser lembrado sempre que lançarmos novos conteúdos. Agora, vamos para o vídeo. Depois de uma campanha de muito destaque, que fez com que muitos torcedores de outros clubes passassem a simpatizar ou até mesmo torcer para o time, a Chapecoense, time da cidade de Chapecó, em Santa Catarina, chegou até a final da Copa Sul-Americana de 2016. Feito este extremamente incrível para um clube que há pouco tempo lutava para subir das divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. A primeira partida da final contra o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, ocorreria no dia 30 de novembro daquele ano. Portanto, 2 dias antes, a delegação embarcou para solo colombiano, carregando na bagagem a esperança de fazer a história dentro de campo. Em um primeiro momento, toda a delegação do clube e demais envolvidos na partida saiu de Guarulhos, com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde foi feita uma escala. Curiosamente, a diretoria da Chapecoense havia tentado fazer um voo direto para Medellín, na Colômbia, mas a intenção foi vetada com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Chicago. Segundo essas legislações, apenas empresas sediadas na origem ou no destino podem operar em voos desse tipo. Portanto, o trecho final da viagem entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín seria realizado por um voo fretado pela empresa Lamia, que estava acostumada a realizar voos envolvendo equipes de futebol. E foi nessa parte da viagem que a tragédia aconteceu. No começo, o voo parecia estar indo bem, mas as coisas mudaram de rumo quando o piloto precisou se relatar à torre de controle, dando conta de um problema envolvendo falhas elétricas na aeronave. Não demorou muito para que a tripulação se visse totalmente obrigada a declarar situação de emergência, o que fez com que os controladores de voo se dedicassem a tentar ajudar o piloto a encontrar uma solução para o problema. Isso tudo aconteceu entre os municípios colombianos de La Ceiba e La Unión, por volta das 10 horas da noite. Mais ou menos 15 minutos depois deste contato, enquanto a aeronave passava por cima da divisa entre os municípios de La Ceiba e Abejorral, a tripulação acabou perdendo contato com a torre. Um sinal de que algo muito ruim provavelmente tinha acontecido. Não demorou muito para que a informação de que o avião havia caído começasse a se difundir. E em pouco tempo, as autoridades encontraram o local da queda. O monte chamado Cerro El Gordo, com 2.600 metros de altura. O problema é que, por conta da forte névoa que tomava conta do local, era muito difícil para que os helicópteros de resgate chegassem até lá. Isso dificultou, em um primeiro momento, as operações de resgate, e o acesso dos socorristas da Força Aérea da Colômbia precisou ser feito por terra. As notícias correram rapidamente, mas no começo se falava que havia 81 pessoas a bordo, informação que mais tarde foi desmentida, pois 4 passageiros que deveriam ter embarcado no avião ficaram fora do voo na última hora por diferentes motivos. Desde o início, quando a imprensa começou a abordar as causas do acidente, elas foram bastante obscuras
e surgiram várias hipóteses. Bem, no começo, jornalistas colombianos afirmavam que a causa provavelmente tinha relação com uma falta de combustível, já que o aeroporto de Rio Negro estava operando normalmente apesar das condições climáticas. Isso por si só afastou as hipóteses de problemas meteorológicos e manteve o foco nas causas técnicas. Por conta disso, as autoridades passaram a trabalhar com a ideia de pane elétrica. Rapidamente, outra informação surgiu colocando ainda mais lenha na fogueira. A autonomia de voo da aeronave era de 2.965 quilômetros. Porém, a distância total do trajeto era de 2.975 quilômetros, o que reforçou substancialmente a hipótese da falta de combustível. O relatório final do acidente chegou em 26 de dezembro de 2016, 28 dias depois do acidente. De acordo com as informações da Unidade Administrativa Especial de Aeronáutica Civil da Colômbia, a Aerocivil não foi identificada nenhuma falha técnica que tivesse causado ou contribuído de qualquer forma com o acidente. Além disso, foi totalmente descartada a possibilidade de suicídio por parte de alguém da tripulação ou até mesmo sabotagem. Segundo as evidências encontradas pelas autoridades, o problema realmente foi uma pane seca, falta de combustível. Infelizmente, a aeronave foi totalmente destruída com impacto no morro, sem que houvesse qualquer possibilidade de sobrevivência por parte da maioria dos passageiros. Ao todo, 71 pessoas morreram no trágico acidente da Lamia, sendo 19 jogadores da equipe profissional da Chapecoense, 14 membros da comissão técnica, 9 dirigentes, 20 jornalistas, 2 convidados e 7 tripulantes. O primeiro a ser resgatado com vida depois da queda do avião foi o lateral Alan Ruschel, um dos jogadores que estavam a bordo. Ele foi o primeiro a chegar ao hospital de La Ceja, com sérios ferimentos, e foi seguido logo depois pelo goleiro Jackson Follman e o zagueiro Neto, além da comissária de bordo Ximena Soares, do jornalista Rafael Renzel e do técnico de voo Erwin Tumiri. A comoção não demorou para tomar conta do mundo inteiro, à medida em que as notícias sobre o trágico acidente foram se espalhando. E não é nenhum exagero dizer que o país parou naquela época para lamentar as vítimas fatais. Em uma espécie de homenagem ao clube brasileiro, o Atlético Nacional da Colômbia declarou a Chapecoense como legítima campeã da Copa Sul-Americana de 2016. E até hoje, os dois clubes possuem uma relação muito bonita, sendo possível, inclusive, ver bandeiras da Chapecoense na torcida do clube colombiano e vice-versa. O morro onde o avião caiu também foi renomeado em homenagem às vítimas, passando a se chamar Cerro Chapecoense. Como consequência oficial ao acidente, a Direção-Geral da Aeronáutica Civil da Bolívia proibiu a operação da empresa Lamia, bem como várias outras medidas administrativas contra os responsáveis pela concessão da liberação à empresa. O acidente repercutiu no mundo inteiro, com a CNN, em espanhol, tendo produzido um documentário sobre o ocorrido, intitulado Chapecoense, o lado obscuro da tragédia, mostrando vários detalhes inéditos sobre o acidente. Hoje em dia, nos resta a lembrança deste trágico acidente que acabou por ceifar inúmeras vidas e histórias. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E nós agradecemos de coração pela sua audiência até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Desta forma, além de ajudar o canal Fatos Curiosos a crescer,
você também garante que sempre será lembrado quando lançarmos novos conteúdos. Valeu pela parceria e até a próxima!